nessa noite. Espero que você também esteja com expectativa para receber uma palavra de Deus aí no seu lugar. Hoje eu quero falar um pouco. Na verdade, nas últimas semanas, o Senhor tem me convidado, a refletir sobre algumas coisas que são simples na caminhada cristã, ou são simples no Evangelho, mas exatamente por ser simples, às vezes a gente passa despercebido, ou às vezes a gente dá pouca atenção a essas coisas. O Evangelho é simples, mas ele carrega muita profundidade na sua simplicidade. A gente fala sobre o Evangelho nos alcançou, nos encontrou. O Evangelho não é algo muito difícil de entender. O Evangelho é sobre um Deus que se fez homem, morreu em nosso lugar, amém, nos salvou. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Mas exatamente, às vezes, por ser simples, a gente não dá tanta atenção, a gente não se aprofunda em algumas realidades. E o Senhor tem me convidado a refletir melhor sobre algumas coisas. E hoje eu quero falar sobre uma das realidades da salvação, que é a realidade da adoção. E o título da mensagem hoje, se eu puder dar um título para essa mensagem, é Antes escravo, agora filhos. Nós éramos escravos, agora nós somos filhos, amém? Eu quero falar um pouco sobre isso com você. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. A gente vai ler a partir do versículo 14. Se você trouxe sua Bíblia, abre ela aí em Romanos 8, 14. Se não, você pode ficar à vontade para ler no telão junto com a gente. Glória a Deus. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Vamos lá. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quem pode dizer um amém por essa palavra? Amém. Glória a Deus. Nós somos filhos de Deus, amém? Eu e você somos filhos dele. Mas a verdade é que a Bíblia vai nos ensinar que nós não somos filhos feitos de uma forma natural, mas nós somos filhos através da adoção. Nós fomos adotados por Deus. Mas por não entender muito bem o contexto em que essa carta de Paulo foi escrita, a gente pode ler isso e às vezes até isso soar como algo ruim para a gente. Na nossa sociedade, muitas vezes a palavra adoção e ser adotado, muitas vezes tem um sentido pejorativo, por mais que não seja, por mais que a adoção é algo muito nobre, e que inclusive eu acho que nós como igreja tínhamos que falar mais sobre isso. A palavra adoção, ou ser adotado, às vezes dá um sentido pejorativo, quando, por exemplo, um irmão quer brincar ou zoar com outro irmão e fala o quê? Ah, você foi adotado. Quem aqui já ouviu isso? Um irmão brincando com o outro, como se fosse algo pejorativo. Se a gente for parar para estudar as leis do nosso país, a gente vai ver que até o ano de 1988, na Constituição brasileira, as leis eram diferentes, por exemplo, para um filho adotivo e para um filho biológico. Só a partir de 88, ou seja, tem mais ou menos 40 anos só, que essa lei mudou e hoje um filho adotivo tem os mesmos direitos de um filho biológico. Ou seja, se a gente olhar para a palavra adoção e a gente falar, eu fui adotado por Deus, no contexto em que a gente vive hoje, talvez pode parecer um sentido, caramba, às vezes eu sou o último na minha vida é tão assim, e até para ser filho de Deus eu tive que ser adotado. Mas quando a gente vai analisar o contexto em que essa carta está sendo escrita, a carta de Romanos, como o próprio nome já diz, Paulo está escrevendo para a igreja que fica em Roma. E diferente talvez do sentido que a gente tem hoje, a adoção naquele império, no Império Romano, em Roma, era algo muito nobre. Por exemplo, um pai
quando uma criança nascia, eu, por exemplo, quando a minha filha nasceu, no contexto daquela época, o pai tinha até 9 dias para escolher se ele queria ou não aquele filho que nasceu. Uma criança nasceu e o pai tinha 9 dias, ou seja, um pouco mais de uma semana, para olhar para aquela criança, ele podia analisar e decidir se ele queria ficar com ela. Por diversos motivos, por motivos de saúde, ou o pai teve um filho homem, e ele viu naquela criança que ele não ia se tornar um homem forte, não serviria para ser um guerreiro, ou algo de prestígio da época, ele podia, como pai biológico, dispensar aquele filho que ele teve. Parece um pouco bizarro de se pensar, mas era a cultura daquela época. Mas diferente do pai biológico que podia abandonar o filho, uma adoção significava algo de muito prestígio, porque quando você decidia adotar alguém, naquele contexto, você estava, de fato, dizendo para as pessoas que esse filho é meu, independente que não nasceu de mim, independente que não é do meu sangue, eu escolhi ele. Ou seja, alguém podia ter a escolha de não escolher um filho biológico, mas ele podia adotar, ou seja, escolher um filho para ele. E se a gente for analisar o contexto, se a gente for analisar a história, a gente vai ver diversos imperadores romanos que eram adotados. Por exemplo, o imperador Tibério César foi adotado. Alguns outros imperadores romanos da época não eram filhos biológicos, foram adotados. E pela adoção, eles receberam a linhagem de imperador. Então era algo muito de prestígio, assim, quando a pessoa era adotada, aquela pessoa que estava adotando estava deixando claro para todo mundo: eu escolhi essa criança, eu escolhi esse homem, eu escolhi essa menina, e agora, a partir de hoje, ela é minha, ela é meu, sem direito de revogar. Ou seja, a partir do momento que essa pessoa adotava alguém, ela nunca mais poderia abandonar essa criança. Então, quando Paulo está escrevendo para os romanos, vocês foram adotados por Deus, o que ele está dizendo é: vocês foram escolhidos por Deus. Vocês foram escolhidos por Ele, e por ser escolhidos por Ele, agora Ele também não tem o direito de abandonar vocês, ou seja, vocês foram adotados para sempre, vocês foram escolhidos para sempre. É isso que Paulo está querendo deixar claro aqui. Nós fomos escolhidos por Deus. E de fato, a gente ouve muito sobre isso, que a gente foi adotado por Ele. A gente ouve muito sobre essa realidade. Mas às vezes a gente também nem sabe por que a gente precisou ser adotado por Deus. Tudo bem, eu falei para você agora que Deus te escolheu, que Deus te adotou, que eu e você fomos adotados por Ele. Mas antes a gente precisa entender por que a gente precisou ser adotado. O primeiro fato do porquê a gente precisou ser adotado é porque antes de ser adotado por Deus, nós éramos órfãos. Nós éramos órfãos espirituais. Quando a gente para analisar, quem aqui já leu o livro de Mateus? Se você começar o livro de Mateus no capítulo 1, lá o capítulo 1 é o capítulo que a maioria das pessoas pula, que é aquele capítulo que fulano é filho de fulano, e fulano é filho de ciclano. Quem conhece a genealogia de Jesus? E muitas pessoas pulam essa parte, né? Mas se você for subindo lá na genealogia e chegar até o primeiro homem que foi criado por Deus, que pisou na terra, se chama Adão, a Bíblia vai dizer que Adão não tinha um pai, mas Adão era filho de Deus. O pai de Adão era o próprio Deus. Mas a Bíblia vai dizer que, mesmo criado por Deus, e mesmo sendo filho de Deus, Adão e Eva pecaram. Adão e Eva cometeram o pecado, e o fruto do pecado foi o afastamento de Deus. Ou seja, eles perderam a paternidade de Deus. E a partir dali, todo homem e toda mulher que nascesse na terra, ela nascia órfã. Não de pais naturais, mas órfão de um pai espiritual. No pecado de Adão, eu e você perdemos o direito de ser filho de Deus. Mas graças a Deus pelo segundo Adão, Jesus, que veio e morreu a nossa morte,
e através do sacrifício de Jesus, nós fomos adotados por Ele. Então, primeiro, a gente foi adotado porque antes nós éramos órfãos. E segundo, nós precisamos ser adotados porque além de órfão, a Bíblia não vai dizer que a gente era só órfão, mas a Bíblia vai dizer também que a gente era escravo. Além de órfão, nós éramos escravos. A Bíblia vai dizer que nós éramos escravos do mundo, ou seja, escravos do pecado, escravos dos nossos desejos. Quanto tempo a gente não andou, a gente dizia que a gente era livre. As pessoas costumam olhar para as pessoas na igreja, olhar para as pessoas que vivem com Deus e falar: agora você está bitolado, agora você está vivendo preso. E essas pessoas que se enganam achando que estão vivendo a liberdade, na verdade o que elas estão vivendo é uma escravidão. Escravidão nas drogas, escravidão na pornografia, escravidão na prostituição, escravidão nos próprios desejos. Dizer não para um pecado não é escravidão, é liberdade. E essas pessoas estão dizendo: nós somos livres, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Não, ser livre é eu dizer não. Ser livre é eu poder falar: por mais que a minha carne quer, por mais que a minha alma deseja, eu sou livre para dizer não. Em Cristo eu sou livre. Antes escravo, agora eu sou liberto. Então a gente era órfão, mas além de órfão, nós éramos escravos do pecado, do desejo. E além de escravos do pecado, do desejo, a Bíblia vai dizer que até a morte de Jesus, nós também éramos escravos da lei. Então, éramos escravos do pecado, da lei, éramos órfãos, mas Deus nos adotou através da obra de Jesus. Hoje não somos mais órfãos, nem mais escravos, mas nós somos filhos de Deus. Eu e você somos filhos. Mas fato é que nós vivemos dia a dia um dilema. Que por mais que a gente fale que nós somos filhos, por mais que você já ouviu milhares de pregações dizendo que você é filho, por mais que você já leu a Bíblia diversas vezes e encontrou versículos e textos afirmando que você é filho, quantas vezes a gente conhece isso na teoria, mas na prática nós não vivemos como filhos? Na teoria sabemos que somos filhos, mas na prática vivemos como escravos. Na teoria sabemos que somos filhos, glória a Deus, o Pai, a gente canta, o Pai me adotou. A gente canta Abba. A gente é mestre em saber a teoria das coisas, mas a gente é muito ruim em viver a plenitude delas. E a gente fala: eu sou filho. Não, pastor, eu entendi, eu sou filho de Deus. Ele me adotou. Mas quantas vezes a gente não se pega triste, abatido, deprimido, se sentindo solitário, se sentindo sozinho, se sentindo abandonado? Se você de fato sabe que você é filho de Deus, se você de fato sabe que existe um Pai que te ama e cuida de você, por que muitas vezes você se pega se sentindo sozinho? Porque nós entendemos a teoria, mas na prática, diante das circunstâncias que nos cercam, diante das dificuldades que tentam nos parar, diante das pessoas que nos traem, diante das pessoas que nos perseguem, diante das pessoas que nos abandonam, quantas vezes a gente não está na nossa cama se sentindo sozinho, se sentindo abandonado, se sentindo solitário, enquanto isso tem um Deus que é o nosso Pai, olhando para nós dizendo: filho, você continua tendo a mim, filho, você continua nos meus braços, filho, você continua nas minhas mãos, filho, eu continuo aqui disponível para você. Por que você está se sentindo sozinho? Por que você está se sentindo abandonado? Por que você está se sentindo órfão? Se eu te fiz filho.
Sabe, não importa o tamanho das circunstâncias que te cercam. Não importam o tamanho das dificuldades que te cercam. Você pode descansar na certeza que você tem um Deus que é o seu Pai, que te pega no colo, que cuida de você. Quem aqui é pai e mãe? Pai ou mãe, né? Ou pai e mãe também. Quando seu filho está lá, chorando, você pega ele no colo, você dá um carinho para ele, você abraça, e aí você vai vendo ele aos poucos se acalmando, aos poucos parando de chorar, recebendo aquele carinho seu, aquele amor seu. Deus é exatamente assim com a gente. No nossos momentos de desespero, no nosso momento que parece que nada vai dar certo, no momento que parece que todo mundo nos deixou, pastor, todo mundo me abandonou, meus familiares, meus amigos, não sobrou ninguém. Existe um Deus que continua te pegando no colo, continua te ninando, continua te fazendo descansar nos braços dele. Então essa é uma batalha diária que nós enfrentamos. A batalha diária de entender na teoria que nós somos filhos, mas muitas vezes viver como órfãos. Mas sabe, hoje eu não quero focar apenas nesse dilema de órfão versus filho. Isso é algo que a gente sim deve entender, mas hoje eu quero focar numa outra batalha que nós enfrentamos, que a gente encontra nesse texto também, que é a batalha do escravo versus o filho. A palavra que a gente começou lendo vai nos ensinar uma realidade. Porque vocês não receberam espírito de escravidão, mas receberam espírito de adoção. Ou seja, entender que somos filhos também é entender que nós não somos mais escravos. Você não recebeu o espírito de escravidão, você recebeu um espírito que clama, Abba, Pai. Um espírito de adoção. E nesse mesmo contexto que Paulo escreveu para Romanos, Paulo também escreveu para a igreja em Gálatas. Eu quero ler esse texto com você também, que está lá em Gálatas capítulo 4. Se você tiver com sua Bíblia aí. A igreja de Gálatas aqui estava enfrentando um dilema parecido. Tinham sido salvos, tinham sido convertidos, tinham sido adotados por Deus, mas persistiam em viver como escravos. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou ao seu coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Quando a gente lê esse texto, parece até que a gente lê o mesmo texto, em outras palavras. Então Paulo está ensinando aqui para a igreja em Romanos e para a igreja em Gálatas, qual que é a diferença de um filho para um escravo? Quais são as características de um filho? Quais são as características de um escravo? E por mais que isso pareça simples de entender, na prática, infelizmente, de novo, a gente vê que é muito difícil também de colocar em prática. Quantos de nós já entendemos que não somos mais escravos, mas insistimos em ter atitudes de escravo? Quanto nós já entendemos que somos filhos hoje, não somos mais escravos, mas continuamos insistindo em errar as mesmas coisas, em cair nas mesmas falhas? E hoje eu quero falar um pouco com você, como a gente sabe, como eu entendo, pastor. Cheguei aqui, tudo bem, eu entendi que existe diferença entre um filho e um escravo, entre um filho e um órfão.
Mas então, como eu sei que eu tenho vivido como um filho? Cheguei até aqui nessa noite, estou ouvindo essa mensagem, como eu sei que se eu tenho vivido como um filho ou como um escravo? E hoje eu quero te mostrar 3 verdades que todo filho precisa viver em cima delas. Se você chegou aqui nessa noite, e você quer sair daqui vivendo como um filho, quem aqui quer sair daqui vivendo, não só falando que é filho, mas de fato, recebendo tudo aquilo que um filho tem direito, vivendo tudo aquilo que um filho precisa viver? Hoje eu quero te mostrar 3 verdades que você precisa viver em cima delas. Hoje é o dia para você ouvir essa mensagem, parar e refletir. Como será que eu tenho levado a minha vida? Será que de fato eu entendi que eu sou filho? Ou será que isso está só na teoria na minha vida? E a primeira verdade que eu preciso te mostrar, que na verdade que esse texto nos ensina sobre os filhos de Deus, é que a primeira verdade é que um filho não anda com medo, mas filho anda com temor. Se você quiser anotar os pontos, a primeira verdade é que filho não anda com medo, mas filho anda em temor. 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. Mas quem teme não é aperfeiçoado no amor. Esse temer aqui desse texto tem a ver com medo. O filho de Deus não precisa andar com medo de ser castigado. Quem tem medo de ser castigado são escravos. Quem tem medo de ser castigado pelos seus erros são escravos. Filhos não precisam ter medo. Filho não anda com medo, filho anda com temor. Temor é diferente de medo. Por exemplo, um incrédulo, alguém que não foi salvo por Jesus, alguém que não foi justificado por Ele, tem medo. Por quê? Porque vê Deus como um juiz. Alguém que ainda não foi justificado, alguém que ainda não recebeu, na verdade, a justiça de Deus em sua vida, alguém que ainda não foi salvo, alguém que ainda não entregou a vida para Cristo, anda com medo. Por quê? Porque ele olha para Deus e enxerga um juiz que está pronto para julgar cada erro, cada defeito. Mas nós que já entendemos que fomos feitos justiça de Deus, nós que já somos salvos, nós que já fomos feitos filhos, nós não enxergamos Deus como um juiz, mas nós enxergamos Deus como um pai. E um filho diante de um pai, ele não precisa ter medo, ele precisa ter respeito. Um filho diante de um pai saudável, na verdade, né? Tem pai de tudo que é jeito aí. Mas um filho diante de um pai saudável, que o ama, não tem medo, mas tem respeito, tem temor. Eu e você não precisamos e não devemos andar com medo. Nós precisamos andar no temor de Deus, ou seja, respeitando Ele, temendo a Ele. Existe uma expressão que eu gosto bastante sobre o temor de Deus, que é: temer a Deus é ver Ele me vendo, ou temer a Deus é saber que Ele me vê. A gente falou isso aqui em alguns cultos, tem alguns meses no Next. A gente falou um pouco sobre o que é o temor de Deus. E uma vez eu ouvi essa definição e eu gostei muito. Temer a Deus é ter o entendimento que Ele está me vendo. Como assim, pastor? Quando a gente vai ler a história de Moisés, a gente vai ver que Moisés era um homem hebreu, mas que foi criado dentro do palácio, amém? Foi criado como um príncipe. Mas chegando uma época da vida de Moisés, Moisés sai para andar pela cidade, lá pelo Egito, e ele vê um homem agredindo e castigando um hebreu, ou seja, alguém que era da terra dele, do povo dele. E a Bíblia vai dizer que Moisés olhou para aquela cena, e a Bíblia vai ser categórica em dizer: Moisés olhando ao redor,
e vindo que não tinha ninguém, matou aquele egípcio. Ou seja, Moisés aqui tinha um entendimento que estava sozinho, que não tinha ninguém vendo, e por isso ele mata um homem. Mas diferente, quando a gente vai ler a história de José, a Bíblia vai dizer que José, um homem de Deus, trabalhava na casa de Potifar. E a Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar, todos os dias, tentava se relacionar com Moisés, com José. Todos os dias, José estava trabalhando e aquela mulher tentava se relacionar sexualmente com ele. E todos os dias, José fugia. Todos os dias, José não caía na dela. Mas a Bíblia também vai deixar claro que um dia, aquela mulher faz questão, arma uma cilada para José. Ela combina um dia para que nenhum trabalhador da casa esteja. Ela planeja um dia que ela e José estivessem sozinhos. José chega naquela casa aquele dia, e a Bíblia vai dizer que só tinha José e a mulher de Potifar, ou seja, não tinham testemunhas. Ou seja, se José cometesse esse pecado, ninguém ficaria sabendo. Mas a Bíblia vai dizer que José responde uma coisa só: eu não posso fazer isso contra o meu Deus. A diferença entre Moisés e José aqui é uma só. Enquanto Moisés achava que não tinha ninguém vendo, José tinha uma certeza: o meu Deus me vê todos os dias, Deus me vê o tempo todo. Temer a Deus é isso, é entender que diariamente, minuto a minuto, o Senhor está me vendo, o Senhor é testemunha da minha vida. Sozinho no meu quarto, o Senhor está me vendo. Sozinho na minha casa, o Senhor está me vendo. Sozinho indo para o meu trabalho, o Senhor está me vendo. Não importa onde eu esteja, o que eu esteja fazendo, o Senhor é testemunha de tudo que eu faço. Ou seja, temor é ter o entendimento de que o Senhor está me vendo. E se eu sei que Ele está me vendo, eu tenho respeito, eu tenho temor, eu tenho reverência. Porque vamos combinar uma coisa: se você de fato tivesse o entendimento que Deus está vendo você todos os dias, a cada minuto, será que você teria coragem ainda de continuar fazendo aquilo que você está fazendo? Será que às vezes sozinho lá na sua casa, no seu quarto, será que lá sozinho, onde você tem cometido erros, cometido pecados, se você de fato naquele lugar tivesse a ciência, a consciência que Deus está ali, os olhos deles estão ali te vendo, será que você continuaria tendo os mesmos hábitos? Será que você continuaria cometendo as mesmas práticas? Porque quando tem alguém nos vendo, a gente não faz as mesmas coisas, não é verdade? Quando a gente está aqui na igreja, quando a gente está no GC, quando a gente está com as pessoas da igreja, a gente não fala as mesmas coisas que a gente fala quando a gente está sozinho. A gente não assiste as mesmas coisas. Mas vamos lá. A pessoa mais importante está lá te vendo. O seu Deus, o seu Pai, os olhos deles estão atentos. Temor é isso. Temor é entender que Ele está nos vendo. E entender que Ele não está nos vendo não tem que me gerar um medo, de novo, porque quem tem medo é escravo. Filho tem reverência. Um escravo tem medo porque ele pensa no castigo que ele vai receber. Nós temos respeito porque o castigo que a gente tinha que receber, Jesus já recebeu. E se Jesus já morreu em nosso lugar, já morreu a nossa morte, já morreu pelo meu e pelo seu pecado, hoje nós precisamos viver à altura disso. Então a primeira verdade que nós aprendemos nesse texto é: escravos têm medo, filhos têm temor. Filho não precisa andar com medo, filho anda no temor de Deus. E a segunda verdade que a gente aprende nesse texto, a primeira, nós não precisamos andar no medo, andar no temor. E a segunda verdade é: filhos são guiados pelo Espírito Santo de Deus. A segunda verdade que eu e você encontramos nesse texto,
e que é a marca de um filho de Deus, é que filho é quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ser filho significa andar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita dentro de você. Você entende isso? O mesmo Espírito que trouxe Jesus da morte, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, habita dentro de mim e de você. E nós precisamos ser guiados por Ele. Nós precisamos ouvir a voz dEle. Nós precisamos ser direcionados por Ele. Nós precisamos obedecer às suas direções. E uma definição que eu amo sobre ser guiado pelo Espírito de Deus é que o Espírito Santo nos habilita a viver uma vida parecida com a de Jesus. Porque a gente às vezes fala, o que é ser guiado pelo Espírito Santo? É só fluir em milagres? É só fluir no sobrenatural? É só ouvir o que eu devo fazer? Mas a coisa mais poderosa de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é ser habilitado a viver uma vida parecida com a de Jesus. Quando a gente olha para a Bíblia, e a gente olha para Jesus e a gente vê que, se você não sabe, a palavra cristão significa ser um imitador de Cristo. Se você fala, pastor, eu sou cristão, o que você está dizendo é, eu sou um imitador de Cristo. Mas vamos combinar aqui, isso é difícil demais, não é? Tomar um tapa em uma face e virar outra. Perdoar incontáveis vezes. Amar, independente de quem é a pessoa. Mas a graça do Evangelho é que o Senhor não te convidou a ser igual a Jesus na força do seu braço. Porque na força do nosso braço, a gente nunca, você pode tentar, mas por mais que tenha algumas pessoas mais boazinhas do que as outras, todos nós temos a natureza caída. Todos nós temos a natureza ruim. Mas a verdade é que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é ser habilitado para viver uma vida como a de Jesus. Existe um texto que eu amo, de um teólogo inglês chamado John Stott, que ele diz mais ou menos assim, eu vou ler para falar certo. Ele diz assim, não adianta me darem uma peça como Hamlet de Shakespeare e me mandarem escrever algo semelhante. Shakespeare era capaz, eu não. Também não adianta me mostrarem uma vida como a de Jesus e me mandarem viver de igual modo. Jesus era capaz, eu não. Porém, se o espírito de Shakespeare pudesse entrar e viver em mim, então eu seria capaz de escrever peças como a dele. E se o Espírito Santo puder entrar e habitar em mim, então eu serei capaz de viver uma vida como a de Jesus. E a verdade é que o Espírito Santo já veio e ele já habita em mim e em você. Nós já somos habilitados por Deus a viver uma vida parecida com a de Jesus. Mas nós precisamos ser guiados por Ele. E quando o Espírito está nos habilitando a viver uma vida parecida com a de Jesus, Ele está nos habilitando a viver uma vida em santidade. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é ser habilitado a viver em santidade. Porque a graça de Jesus não é liberdade para viver pecando. Desculpa se você chegou até aqui hoje entendendo de forma errada a graça de Jesus. Ah, pastor, a graça é, eu posso pecar porque Ele me perdoa. Não, a graça é porque Ele me perdoou, eu não quero mais pecar. A graça não te habilita para pecar, a graça te habilita para viver em santidade. Então, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e viver uma vida parecida com a dele, é viver uma vida de santidade, viver uma vida longe do pecado. Ah, pastor, isso é difícil demais. É difícil demais largar as coisas que eu sou preso, pastor. É difícil demais largar meus pecados de estimação.
É difícil demais largar algumas práticas. É difícil demais fazer sexo só depois do casamento. É difícil demais não adulterar. É difícil demais não mentir. E de fato é difícil. Para alguns mais, para outros menos. Para alguns é difícil um pecado, para outros é difícil outro pecado. De fato é difícil. Mas de novo, graças a Deus que Ele não nos convida a enfrentar pecado na força do nosso braço. Mas nós temos um Espírito que nos habilita a viver enfrentando o pecado diariamente, vencendo cada um deles. O Espírito que estava sobre Jesus, o único homem que pisou na terra, que nunca pecou, é o mesmo Espírito Santo que habita dentro de você e te habilita a viver uma vida de santidade. Então você fala, pastor, é difícil, eu não estou conseguindo. Que tal tentar ser um pouco mais guiado pelo Espírito Santo? Que tal tentar viver um pouco mais com profundidade na vida no Espírito? Porque Ele te habilita a viver essa vida. Porque às vezes a gente faz de tudo. A gente faz todos os meios naturais, você deve fazer de fato. Jesus, inclusive, Ele vai falar algo, Ele vai falar assim, se seus olhos te fizerem pecar, arranque. Se sua mão te fizer pecar, arranque. Então, faça tudo que você puder fazer. Se for apagar Instagram, apaga. Se for para jogar televisão fora, joga. Sei lá, faça tudo que você puder fazer. Mas entenda que o principal que você precisa ter é uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque é o poder dele que te faz forte na sua fraqueza. É o poder dele que te faz vencer as suas batalhas. É somente por causa dele. Então o Espírito Santo de Deus nos habilita a viver como Jesus em santidade. O Espírito Santo nos habilita a viver como Jesus também no sobrenatural, vivendo milagres, operando milagres. A Bíblia vai dizer, no ide de Jesus, Ele fala ide por todo mundo, pregar o Evangelho, ore pelos enfermos, eles serão curados. Você tem autoridade para orar pelos enfermos e eles serem curados. Você tem autoridade para orar e os demônios que estão lá tentando assolar sua casa e eles serem expulsos. Você não precisa ligar para um pastor e o pastor orar por você. Você não precisa pedir para um líder ir na sua casa e orar, não. Você carrega a autoridade, por quê? Porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está dentro de você. Você não precisa terceirizar. Você carrega esse poder, você carrega o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo também nos habilita a viver uma vida de intimidade com o Pai. Eu e você podemos ter intimidade com o Pai, porque o Espírito Santo de Deus nos habilita. Quando a gente observa a vida de Jesus, a gente vai ver que ele tinha intimidade. Mesmo sendo Deus, ele parava um tempo para orar. Antes de fazer escolhas importantes, ele ia para o monte, orava e ouvia o que o Pai estava dizendo. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Diante das nossas decisões da vida, quantas pessoas a gente tem ouvido? Quantas pessoas você liga? Para quantas pessoas você pede conselho? Você ouve o conselho de todo mundo, menos o conselho de quem realmente importa. Jesus, que era Deus, antes de escolher os discípulos, ele sobe para o monte, ele ora ao Pai, e ele ouve o Pai de quem ele deveria chamar. E porque eu e você, na hora de abrir uma empresa, a gente ouve os conselhos de todo mundo. A gente estuda sobre o que está em alta no mercado, o que está em baixa no mercado. A gente olha o jornal, a gente olha tudo, menos perguntar a opinião de Deus. Nós precisamos ter intimidade com Ele. Um filho tem intimidade com o pai. Um escravo só ouve as ordens. Um escravo só ouve, faz isso, faz aquilo. Mas a Bíblia vai dizer que um filho faz o que o pai quer, não somente por ordem, mas porque ele entende o que o pai quer. Porque ele conhece os planos do pai. Sim, eu e você precisamos obedecer a ele, mas não mais como escravos,
que obedecemos sem entender, não. Como filho, ele não tem um prazer de contar os seus segredos para nós. Ele tem um prazer de contar os seus planos para nós. E nós precisamos ter intimidade com Ele. Então a segunda verdade que nós entendemos nesse texto sobre um filho é que, diferente de escravos, filhos são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Escravos são guiados pelos seus desejos. Escravos são guiados pelas suas vontades. Filhos são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E a terceira e última verdade é que filhos andam como herdeiros. A terceira verdade que nós encontramos nesse texto é que quem foi feito filho, automaticamente também foi feito herdeiro. A Bíblia vai dizer que quando nós fomos filhos, Ele nos adotou. Igual naquela época, lá no Império Romano, que eu dei um exemplo, por exemplo, que quando uma criança era adotada, ele recebia todos os direitos daquela família, recebia até títulos de nobreza. Quando eu e você fomos adotados por Deus, nós também recebemos a herança de Deus. E isso é lindo, profundo demais. Tudo que pertence a Cristo também pertence a mim e a você. A Bíblia vai dizer no texto que a gente leu que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, toda herança que pertence a Cristo também pertence a mim e a você. Mas muitas vezes a gente ouve essa palavra, herdeiro, e também quantas vezes a gente não leva um entendimento errado dessa palavra. Por exemplo, se eu falar que um fulano é herdeiro para você, automaticamente você já vai pensar talvez num moleque vagabundo. Não é verdade? Hoje a gente fala, fulano é herdeiro. É que vagabundo, vive jogando futebol, vive na praia. Por quê? Porque ele não precisa fazer nada, porque o pai dele é rico. Não é isso que a gente entende nos nossos dias? Alguém que está ali vivendo na onda. Não todo herdeiro, né? Mas quando às vezes a gente usa esse termo pejorativo da palavra, é sobre isso. Mas ser herdeiros de Deus aplicam responsabilidades. Romanos 8, versículo 17 vai dizer assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A primeira coisa que a gente entende aqui sobre um herdeiro é que a gente não pode querer herdar apenas a glória dele, sem herdar também os seus sofrimentos. Aquele que herda os sofrimentos de Cristo também herdará a sua glória. O problema é que a gente vive numa geração que queremos apenas herdar as glórias de Deus. Queremos herdar aquilo que Ele pode nos proporcionar. Queremos herdar aquilo que Ele pode nos dar, os bens que Ele pode nos dar, as posições que Ele pode nos dar, os lugares que Ele pode nos levar. Mas a verdade é que ser co-herdeiro com Cristo é também herdar os seus sofrimentos. Quem aqui quer herdar sofrimento? Ninguém levanta a mão para receber. Mas a verdade é que o sofrimento faz parte da nossa vida. Momentos ruins, momentos difíceis fazem parte da nossa vida. Fez parte da vida de Jesus. Jesus sofreu, a Bíblia vai dizer que naquela cruz, na verdade num caminho até a cruz, Jesus sofreu todo tipo de sofrimento. Jesus foi agredido, massacrado, xingado. Jesus chegou ao ponto de naquela cruz clamar: Abba, Pai, se possível, livra de mim esse cálice. Ou seja, Jesus está no ápice do sofrimento. Agora, por que, se nosso Deus sofreu, se os pais da fé na Bíblia tiveram momentos de sofrimento também, por que nós queremos pular esses momentos na nossa vida? Faz parte da vida real. Faz parte da vida comum. E não só faz parte, posso dizer que são necessários. Porque o homem e a mulher que você é hoje foi construído muito mais pelos momentos difíceis do que pelos momentos bons. O caráter que você carrega hoje, a resiliência que você carrega hoje,
A força que você carrega hoje foi construída muito mais nos momentos difíceis, não é verdade? Nos momentos onde você teve que se reinventar. Nos momentos onde você teve que tirar força da onde você não tinha. Faz parte. Aquele que quer ser co-herdeiro com Cristo na sua glória, precisa também herdar os seus sofrimentos. Quantas vezes a gente só está buscando a Deus por aquilo que Ele pode nos proporcionar? Tem gente que sai da igreja, tem gente que abandona a fé, tem gente que abandona o relacionamento com Deus, porque está demorando demais na cabeça dela aquilo que ela quer que aconteça. E aí o que eu te pergunto, você está buscando a Deus porque você quer que Ele faça algo ou porque você ama Ele? Você está buscando a Deus pelas mãos dEle, por aquilo que Ele pode te proporcionar? Ou você está buscando a Deus porque você encontrou nele graça, salvação, auxílio? A verdade é que todo mundo aqui quer que Deus faça algo, eu também quero. Mas o que de maior que Ele podia fazer, Ele já fez há 2000 anos atrás, que era morrer naquela cruz por mim. Tudo que vem depois disso é lucro. A maior coisa que Ele já podia fazer por mim, Ele já fez, que era morrer em meu lugar. Então ser herdeiro também é ser herdeiro dos momentos difíceis, é ser herdeiro dos momentos de sofrimento. Mas a segunda realidade que aprendemos sobre um herdeiro também, sobre um herdeiro de Deus, é que o herdeiro precisa também ser maduro. Um papel de herdeiro de Deus é um papel de maturidade. Gálatas 4, 1 e 12, a gente já leu aqui, diz que enquanto o herdeiro é menor, em nada difere ele de um escravo, ou seja, o herdeiro que não tem maturidade, nada mais é do que um escravo. Um herdeiro que não tem maturidade para herdar, um herdeiro que não tem maturidade para receber a herança de Deus, a Bíblia vai dizer, não sou eu que estou dizendo, nada difere ele de um escravo. Quantos nós fomos salvos por Ele, recebemos a graça, nos tornamos herdeiros, mas porque não temos maturidade, nós vivemos por aí como escravos. Precisamos ter maturidade para sustentar a herança de Deus. Eu e você precisamos ter maturidade para sustentar a herança que Ele tem na nossa vida. Um herdeiro não é alguém somente que está esperando algo, não, o herdeiro é alguém maduro, é alguém que está pronto para receber. Imagina só, você é um pai muito rico, você pode comprar o que você quiser para o seu filho, mas alguém que por mais que seja muito rico, compraria uma Ferrari para um filho de 12 anos? Alguém faria isso aqui? E botaria ele para dirigir uma Ferrari? Não, por quê? Porque ele não tem maturidade, ele não tem idade para dirigir uma Ferrari. Você pode dar, você tem dinheiro para dar, mas ele ainda não tem maturidade para acessar. E quantas vezes a gente não está assim com Deus? A gente é herdeiro de tudo. Nós somos herdeiros dele, mas por falta de maturidade nós não acessamos muitas realidades na nossa vida. E aí você está orando e fala, pô Deus, você esqueceu de mim. Deus, você esqueceu daquela promessa que você fez na minha vida? Não, a verdade é, você ainda não tem maturidade para receber aquilo que eu quero te dar. Você ainda não tem maturidade para sustentar aquilo que eu quero te dar. Por quê? Porque se eu der algo que você não consegue sustentar, você morre. E aí a bênção que seria na sua vida se torna maldição. Um herdeiro que não tem maturidade, a Bíblia vai dizer, nada se difere de um escravo. E quantas vezes a gente não está assim, o louvor já pode vir, estou terminando. A gente foi adotado por Deus, a gente não era mais escravo, agora a gente foi feito filho. Mas por não ter a mentalidade certa, por não ter maturidade, por não ter o entendimento certo, a gente está vivendo como escravo. Eu quero terminar falando sobre uma história que muitas vezes a gente já ouviu sobre ela. A maioria de nós deve conhecer essa história, que é a história do filho pródigo. Quem conhece essa história aqui? E só para contextualizar, se você não conhece essa história, ou se você conhece, para te lembrar. A história do filho pródigo é a história de um filho
filho de um pai que tinha muitos bens, filho de um pai que tinha riqueza, filho de um pai que tinha muita coisa. E esse filho chega para o pai e diz: pai, eu cansei de morar aqui na sua casa, eu cansei de ser seu filho, eu quero a minha parte da herança. E nessa época, você pedir sua herança antes da morte do pai, era como se você estivesse deixando claro para ele: pai, você para mim morreu, pai, você para mim não existe mais. Então esse jovem pede essa herança para o pai, ele pega essa herança, ele vai embora, e a Bíblia vai dizer que esse jovem vai viver a vida de forma desenfreada. Ele gasta toda a herança dele com mulheres, gasta a herança dele toda com festas, gasta a herança dele toda vivendo realidades que desagradam o coração de Deus, com pecados. A Bíblia vai dizer que esse jovem chega ao ponto de usar tudo que ele tem, gastar tudo que ele tem, que ele levou. E esse jovem começa a trabalhar em uma fazenda. Ele trabalhava com porcos, e a Bíblia vai dizer que ele chega a desejar a comer as alfarrobas daqueles porcos, ou seja, ele chega de tanta fome, tão no fundo do poço que ele chegou, ele começa a desejar comer a comida dos porcos. E a Bíblia diz que ele cai em si. E ele fala: na casa do meu pai, até os servos têm boa comida, até os servos têm comida de sobra. Eu vou voltar para a casa do meu pai, mas não espero que ele me aceite como filho, até porque eu abandonei ele. Eu vou voltar e eu vou pedir um lugar de servo. E a Bíblia diz que esse jovem faz o caminho de volta. Esse jovem volta para aquela casa onde ele abandonou, para o pai a que ele abandonou. E a Bíblia diz que, vendo o filho vindo, aquele pai sai correndo em direção a ele, dá um abraço naquele filho, recebe ele de volta, não como filho, não como servo, mas recebe ele de novo como filho. Ele fala: coloque um anel no dedo dele, coloque novas sandálias nos pés dele, dê uma veste nova para ele, pega o maior boi que a gente tem aí, mata, vamos fazer um churrasco para comemorar a vida do meu filho, que estava morto, mas agora voltou. Mas hoje eu quero focar no final dessa história. Lucas 15, versículo 25. O filho chega, o pai recebe, mas existia um irmão mais velho que estava em casa. Eu quero te mostrar a reação desse irmão mais velho diante do irmão mais novo que voltou. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E o empregado informou: o seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, você mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, porque ele estava morto e agora voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Sabe, hoje eu não quero focar no irmão que foi, mas eu quero focar naquele irmão que ficou. Por quê? Era um filho, mas que tinha mentalidade de escravo. Estava dentro da casa do pai, tinha acesso ao pai, mas vivia como um escravo. Tinha mentalidade de escravo. Olha o que ele vai dizer: sirvo o Senhor e nunca pequei. Ou seja, ele está esperando receber em troca daquilo que ele está fazendo. Mentalidade de escravo. Filho não faz para receber em troca, filho faz porque é filho.
te servir todos esses anos, nunca pequei contra ti, ou seja, estou esperando algo em troca daquilo que eu estou fazendo, mentalidade de escravo. E ele vai dizer, eu estou aqui todos esses anos, você não matou um cabrito sequer, e o pai vai falar, você não entendeu, filho, que tudo que eu tenho aqui é seu? Você está chateado comigo por causa de um cabrito, sendo que a fazenda toda é sua? Mentalidade de escravo. Estava na casa do pai, mas não entendia que era dono de tudo que estava ali. Tinha acesso ao pai, mas tinha mentalidade de escravo. E quantos de nós não estamos exatamente assim? Quantos de nós não chegamos exatamente assim aqui nessa noite? O pai nos adotou, o pai nos fez filho de novo, o pai nos resgatou, mas nós insistimos em viver uma vida de escravos. Com medo, sendo guiados pelos nossos desejos, sendo guiados pela nossa carne. Vivendo, fazendo para agradar a Deus, entendendo que eu não preciso fazer para agradar a Ele, porque Ele já se agradou de mim. Sabe, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para realinhar o nosso coração. Como eu falei, isso é algo tão simples. A adoção de Deus com nós é algo tão simples. Mas quantas vezes a gente não está com isso muito claro no campo das ideias, mas na prática a gente está vivendo o contrário disso. Queria te convidar a ficar de pé nesse lugar nessa noite. Queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Sabe, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui nesse culto. Eu não sei quem te trouxe para cá. Eu não sei quem te convidou. Eu não sei como você chegou. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para você não sair daqui mais vivendo como órfão, como escravo. Ele quer que você saia por essas portas vivendo à altura de um filho. Porque Ele morreu na cruz por você. Ele pagou um alto preço, preço de sangue. Ele não pagou um preço para você viver como escravo. Gálatas 5 vai dizer: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não se submeta mais ao jugo de escravidão. Ele te libertou. Coloque a mão sobre o seu coração. Sabe, você que entrou aqui nessa noite, talvez afastado, desviado, ou talvez entrou aqui frequentando culto, frequentando igreja, mas o Senhor não te chamou para frequentar a igreja, o Senhor te chamou para ser filho. Nós vamos cantar essa canção. Enquanto a gente canta essa canção, eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração e fazer